possíveis problemas iniciais que São João enfrentou, né? Quando escreveu ali o livro do Apocalipse. Dá para cravar uma data? Foi no ano 98, 99, chegou ao ano 100? É possível a gente pensar numa data? Eu estipularia, os exegetas e demais estudiosos da Bíblia não são unânimes com relação a isso. São unânimes em dizer que foi durante a perseguição movida por Domiciano. Tá. E Domiciano foi do ano 81 ao ano 95. Alguns livros apócrifos dizem que com a morte de Domiciano cessou a perseguição e aí o já idoso apóstolo João volta para Éfeso e é levado para celebrar a Santa Missa, ajudado por alguns fiéis, enfim, portanto ele morreu de morte natural, entre aspas. Então, não dá para dizer o ano exato e quantas visões ele teve para redigir o texto, mas com toda certeza foi o contexto da perseguição de Domiciano. Estamos no finalzinho do século I, eu chutaria até o ano 95. Certo. Bom, e nessa ideia ainda de olhar para essas fontes primitivas, a gente consegue ver a ideia principal, por que São João quis escrever o livro do Apocalipse? A gente consegue identificar o objetivo principal do livro, Dom José? Sim. É um livro de conforto, é um livro de esperança, é um livro que tem uma intenção bem precisa, consolidar a fé, fortalecer a esperança e também chamar todos à prática da caridade. Curiosamente, o livro do Apocalipse termina com a mensagem assombrosa que me toca muito. Alguns dizem que é um livro que assusta. Não é um livro que assusta, é um livro que convida os bons a serem melhores e os maus a serem piores. Não se assustem, por favor, porque eu vou ler o texto. O texto diz o seguinte, Apocalipse 22, 11. O injusto faça ainda injustiças. O impuro pratique impurezas. Mas o justo faça justiça. E o santo santifique-se ainda mais. Depois que ele estabelece um quadro bem realista do drama que está acontecendo, e atenção, por favor, não se pode dizer à luz do livro do Apocalipse que ele narra apenas eventos que tiveram início com nosso Senhor Jesus Cristo e passaram por Domiciano e se referem também ao futuro. Não. O que é o cerne da questão, o ponto de partida, por assim dizer, do livro do Apocalipse, é Apocalipse 12, 12. E leio para todos. Alegrai-vos, ó céus, e todos os que aí habitais, mas, ó terra e mar, cuidado, porque o demônio desceu para vós cheio de grande ira, sabendo que pouco tempo lhe resta. Nesse mesmo capítulo, se descreve a batalha de Miguel e seus anjos com o demônio e seus sequazes. E já não encontrou lugar no céu para eles. Eles desceram. E o demônio partiu para a terra. Ora, esse embate entre aquilo de Gênesis capítulo 3, porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela, tu lhe ferirás o calcanhar enquanto ela esmagará a tua cabeça. Ora, nós já temos isso no livro do Gênesis. As mesmas personagens, a mulher e a serpente de Gênesis 3, e a mulher vestida de sol, coroada de estrelas, com a lua debaixo dos pés, e o grande dragão, o dragão, que vai tentar engolir a criança e parte furioso para causar danos à descendência da mulher. Ora, isso acontece em toda a história da humanidade. Então, uma das chaves de interpretação que me parece que não pode padecer de deixar alguma lacuna, porque se você diz que o Apocalipse trata apenas dos acontecimentos da igreja no tempo de São João, você está excluindo a possibilidade de o demônio também ter atuado na preparação da igreja já no Antigo Testamento. E também durante o ministério de nosso Senhor Jesus Cristo. E a igreja nasce no ventre de Maria, o verbo se fez carne, é aí que tem origem a igreja. E também os demais. Quando você também exclui essa possibilidade e coloca o critério de interpretação, não, isso daqui se refere até Constantino, quando a paz da igreja se manifestou e em 380 Teodósio declarou com o Edito de Tessalônica a religião oficial do Estado. Também você corre o risco de esquecer os outros períodos da história da igreja e também a sua preparação. Me parece que o critério mais
utilizado entre os exegetas é a recapitulação. O critério de ler o Apocalipse recapitulando, aliás, é o começo da carta aos Colossenses, recapitular todas as coisas em Cristo. O que é uma recapitulação? Você tem um capítulo aqui, depois você termina esse capítulo, começa uma outra fase, onde as personagens mudam, mas o pano de fundo, você tem do lado o poder das trevas e você tem do outro lado a mulher vestida de sol, com a criança que vai nascer, e do outro lado o poder das trevas. Isso sempre vai acontecer até o fim da humanidade. Então você tem no tempo de São João Nero, ele passou. Nero personifica um império hostil ao cristianismo, digamos assim, um braço de Satanás para perseguir a Igreja de Cristo. Agora a pergunta é, sim, Nero passou, mas só foi somente neste período da história, na hora que Nero morreu, que esses acontecimentos acabaram? Então você tem novos capítulos. Então você tem o capítulo do nazismo, você tem o capítulo do stalinismo, você tem o capítulo, sei lá, de qualquer ditadura que persegue os cristãos por serem cristãos. Então a recapitulação faz com que o Apocalipse seja plenamente atual, malgrado as personagens históricas que passaram, mas o pano de fundo permanece. Trata-se de um livro que descreve uma batalha que não é vista com os olhos. São Paulo diz, a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra os poderes deste mundo tenebroso. Então aqui nós temos o arcabouço da história desde a mulher que foi seduzida pelo maligno, a primitiva serpente Satanás, que é a expressão que aparece em Apocalipse 12, que vai se desdobrando nos acontecimentos da história até a segunda vinda do Senhor.